Olá, começa agora o programa Fórum 11:30, neste sabadão, 19 de setembro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Roay, que tal? Pois é, e hoje, excepcionalmente, nosso programa é gravado. E hoje a gente tem o prazer de receber a pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo PT, Benedita da Silva, deputada federal, tem já uma longa trajetória na política, e a gente vai aqui subir na nossa jangada a Benedita da Silva. Olá, Benedita, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. É Benê do Rio agora, né? Não é mais Benedita da Silva, estou sabendo. Eu vi a camisa que o Lula colocou aí esses dias, acho que foi no lançamento da sua candidatura, né? Ele e a Janja. Foi, ele e a Janja. Benê, e aí, como é que estamos aí nesse Rio de Janeiro tão difícil, tão duro, com impeachment de governador, ou também discussão de impeachment de prefeito, um monte de irregularidades, um presidente da República que saiu daí, né, fez política, carreira política no Rio, com a Marielle, quase 1000 dias da morte, do assassinato dela, e a gente tendo avançado ainda no pouco, né, tem ali indícios, tal, mas não tendo chegado ao fim dessa história. Enfim, fale um pouco para a gente aí dessa situação meio pavorosa e trágica que vive o Rio de Janeiro nesse momento. O Rio é sempre efervescente, é Rio 40 graus de verdade. E aqui nós estamos vivendo um verdadeiro pandemônio com a questão dessa crise, né, da pandemia. Antes já estava, com a pandemia piorou, e os governantes, tanto o Estado quanto o município, aí em vias de serem impeachmentados, já por sessões avançadas, decisões tomadas, e que não vemos um caminho aqui para a continuidade deles. Mas o que nós estamos a perceber é que essa política que foi implantada no Brasil, ela contaminou todo o país e derrubou todos os avanços e direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Então, além da violência no Rio, além do desemprego do Rio, aos hospitais que não estão funcionando, não há abertura de leitos, né, para esta pandemia. O coronavírus chegou, né, e aqui foi, na verdade, uma versão menor do que estava no Brasil. É como um resfriadinho, né? E nós estamos com esse índice enorme já de pessoas, né? Preocupadíssimos nós estamos, porque fizeram uma abertura e a gente pode até dizer que quase que total. Então, as pessoas as praias estão cheias, os bares, os restaurantes, o ônibus, trem, tudo quanto se move aqui, nós estamos assistindo. As pessoas estão fazendo o seu Cooper, estão indo para as suas academias, como se naturalmente as coisas estivessem estabilizadas. E, em meio a isso, temos essa situação política, né? A gente teve recentemente a denúncia, né, dos guardiões do Crivella, que eram aquela milícia que ficava ali impedindo reportagens e que ficava defendendo o prefeito, e agora, recentemente, o QG da propina. Como que vocês estão vendo essas denúncias todas contra o atual prefeito Crivella, e que, inclusive, tem até pedidos de impeachment, né, contra ele, mas que foram rejeitados os dois, né? Como que está a situação, Benedita? A situação aqui é calamitosa, como já coloquei, né? Nós estamos numa efervescência política negativa, o prefeito não
deu conta, ele continua não dando, e ele usa, então, desses mecanismos, guardiões, para impedir que se busque uma informação real e concreta, né? Pessoas que morrem na porta do hospital. Né? Nós temos hoje 345 mil pessoas na fila, que são outras doenças que não é do coronavírus. E essas pessoas estão na fila sem atendimento. Imagine isso. Quer dizer, abandonou a política, né, da saúde aqui, fechando todos os equipamentos, praticamente fechando os equipamentos que poderiam estar dando assistência. A Clínica da Família, por exemplo, a porta de entrada, né, do SUS para aqui na cidade do Rio de Janeiro, então reduziu, ele fez demissões de servidores, de profissionais em plena pandemia. Então, como é que suportamos até agora uma situação dessa, né? Uma situação em que a população está desassistida. A gente tem um caos urbano tremendo. As pessoas estão saindo de casa, né, pegando com essa pandemia, com todos os cuidados que possa ter, de estar usando, né, sua máscara ou álcool em gel, mas isso não é suficiente para um ônibus lotado, um trem lotado, né, um metrô lotado. Então, não é possível. E ele não tem esse controle de fiscalização, né, na atuação. E a gente tem que ter cuidado com o usuário, né? Mas ele está preocupado com os empresários e não preocupado com o usuário. Então, essa situação é uma situação que tem gerado indignação, tanto na população quanto na Câmara de Vereadores, que por 2 vezes já pediu impeachment, né? E só não... foi baixíssimo, né? Nós vimos aí, foi praticamente, como a gente diz na gíria, pau a pau. Né? 24-20, né? 24-20. Então, não se sustentou, evidente, essas denúncias, mas alguma providência tem que ser tomada. Além das questões de uma versação do recurso público, né, essa questão de corrupção, de superfaturamento. Benedita, saiu uma pesquisa recentemente, pesquisa Atlas, do jornal Valor, que você aparece empatado em segundo lugar com o atual prefeito Marcelo Crivella, tendo o Eduardo Paes estando em primeiro lugar, né, e a Marta Rocha logo atrás de vocês, se eu não me engano. Como é que você, primeiro, viu essa pesquisa, né, que também te mostra com alto índice de rejeição? E como você pretende trabalhar para ir para o segundo turno e enfrentar essa rejeição que aparece em relação ao seu nome e ao Partido dos Trabalhadores? Olha, a última vez que eu participei do processo de eleição para a prefeitura foi em 1992. Né? De lá para cá, eu exerci outros mandatos. Então, você vê que 28 anos depois, eu já posso dizer que tenho quase 2 gerações que não conhecem realmente o meu trabalho. Né? Não conhece, mas nós temos registros dos estudiosos, né? E gente com a faixa etária maior. É claro que essas pessoas elas vão se lembrar perfeitamente disso. Existe uma coisa nessa questão da rejeição que nós precisamos trabalhar. Você tem rejeição ao mesmo tempo que você tem uma parte significativa que diz que não conhece, não sabe o que foi que você fez, e, ao mesmo tempo, você tem uma rejeição altíssima. Você
para ter uma rejeição, é preciso que você seja conhecido, né? Que é uma lógica que se faz de uma pesquisa. Eu vou conversando com essas pessoas, na medida em que eu estava no legislativo. É diferente de quando você está disputando uma pasta no executivo. Algumas lembranças. O Lula, Dilma, deixaram um legado na cidade do Rio de Janeiro de investimentos incríveis. Por exemplo, se formos falar das UPAs, recursos, as creches, recursos do governo federal, a clínica da família, a parte de desenvolvimento, de viadutos, de Minha Casa Minha Vida. Olha, mas é um legado muito forte, né? Nós, além disso, nós sabemos que hoje não tem credibilidade nenhuma, a não ser que use de outros instrumentos, para se votar no Crivella. Ele já demonstrou o que ele fez. Ele está demonstrando o que ele é capaz de fazer. Nada. Entende? Então, é preciso que a gente dialogue com a população, e isso nós estamos fazendo, estabelecendo prioridades, conversando para que a gente possa também olhar para os menos favorecidos. Isso aqui já está uma situação degradante. Tem famílias inteiras dormindo no papelão no meio da rua, coisa que, com o projeto com Bolsa Família, né, combate à fome e à miséria, já tinha acabado aquilo, né? Praticamente. Se tivesse, a gente tinha 1 a 2%, sem exagero nenhum. Agora, é assustador você ver e se sente impotente de ver essas pessoas na rua, e você percebe que trabalhadoras, tem muitos que são trabalhadoras, não é só dependente químico, que perderam seus empregos, né, deixaram de pagar seu aluguel porque estava desempregado, e aí foi parar onde? No meio da rua. Então, incrível. Aqui as ocupações, eles retiram as pessoas sem alma nenhuma, sabe? Retiram as pessoas e fazem essas coisas em nome de Deus. Retiram as pessoas e não colocam as pessoas em lugar nenhum, não dá para as pessoas uma opção. Não é possível isso. Justamente, queria voltar a essa questão do Lula, né? Na convenção que né, lançou a pré-candidatura, você falou sobre resgatar, seguir a cartilha do ex-presidente Lula. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Sobre o que pode ser trazido e como recuperar essa questão, né, do lulismo agora em meio aí ao bolsonarismo, né, que a gente está diante do bolsonarismo. Como recuperar essa cartilha do lulismo? Não é propriamente dito um lulismo. É o Lula como cidadão, como um ser humano, uma pessoa extraordinária, né, que extrapolou da sua função de presidente da República e se mostrou mais humano para as pessoas, mais presente na vida das pessoas, né? Os mais vulneráveis, os que eram menos favorecidos ou favorecidos em nenhuma parte. O que ele fez pelo Brasil afora, ele não deixou de fazer nas cidades e não deixou de fazer aqui. Então, quando a gente diz eu quero seguir essa cartilha, é de estabelecer prioridade. Eu tenho que olhar para a favela. O povo está sofrendo, a nossa juventude está sendo assassinada, o povo negro está sofrendo, a gente está vivendo um racismo estrutural e institucional. Como é que a gente pode fazer isso? Exatamente procurando, né, incluir essa população, porque a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade negra e uma cidade feminina.
A maioria da população é negra e a maioria da população da cidade do Rio de Janeiro são de mulheres. Então, como você planejar uma política sem fazer essa inclusão, sem ter essa inclusão? O que você vai trazer de resposta para a cidade? A cidade perdeu o turismo, a cidade perdeu o sorriso, a cidade perdeu a alegria, né? Por outras questões que não cabem num Estado laico. Então, não tem carnaval, acaba com isso, acaba com aquilo, entende? Como se a cultura fosse uma coisa ali só de entretenimento. Até e traz turista, mas traz divisa para a cidade do Rio de Janeiro e tem uma força de empregabilidade muito grande, porque as pessoas trabalham um ano inteiro para aquele grande evento, naquele grande dia. Então, você tem costureira, você tem a quicuteira, né? Você tem os meninos que trabalham nos carros alegóricos, né? Aí você tem lá pedreiro, marceneiro, você tem tudo isso. E que agora, com essa política de abandono total da cultura da cidade, essas pessoas também estão desempregadas e em desespero. Ninguém sabe o que vai fazer. Por quê? Porque não entende da cultura da cidade, não conhece a cidade. Então, isso, o Lula olhou e viu, não, nós temos que arrumar a vida dessa gente, temos que botar água onde não tem água, né, dar comida a quem não tem comida na mesa, emprego, quantos milhares de empregos? Nós já estamos na base de 13 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados, meu Deus. Como é que a gente vai dar conta disso? O caos que eles fizeram, foi isso que eles fizeram. O plano neoliberal deles trouxe isso. E além das crueldades que fizeram, né? Deram golpe na nação, com impeachment da Dilma, prenderam o Lula para o Lula não voltar a ser presidente, né? Disseram que tirando a Dilma resolvia tudo, e piorou foi tudo. E eles se elegeram pelo Brasil afora, aí, com essa política neofascista que eu digo, nem falo neoliberal, porque é uma coisa neofascista. Então, não tem como não ler nessa cartilha, tem que ler nessa cartilha. Foi a cartilha que, quando o povo viveu melhor. Está vendo o preço da comida? Como é que pode? Pense bem, o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do óleo, até o sal eles aumentaram. Para onde vai isso? Essa economia desastrosa. Para onde vai isso? O trabalhador daqui a pouco não tem, está mandando as pessoas comerem batata. A batata também está ficando cada dia mais cara. Aumentou o preço do ovo. No tempo de Lula, a gente comia carne, tinha churrasco, tinha tudo. Agora, a maioria só come filé de ovo, porque tem que dividir uma coisa. Entende? Não é possível isso, gente. Não é possível. Então, meu objetivo é esse: cuidar dos que mais precisam, cuidar da favela, né? Cuidar aí desses nossos guetos, dessa periferia, né? Da nossa juventude. Nossa juventude. Nós estamos vivendo um outro momento, né? Temos que colocar a nossa juventude, inclusão digital, é uma coisa que nós estamos precisando. Eu falaria aqui o dia inteiro, na noite inteira, sobre as questões que estão faltando na cidade e que não faltou no tempo de Lula e de Dilma também. Agora, como prefeita, Benedita, você pretende... quais seriam os seus primeiros atos? Você ganhou a eleição no Rio de Janeiro, 1º de janeiro, Bolsonaro é presidente da República, sabe-se lá quem vai ser o governador, porque a gente, né, não sabe se esse que está aí vai ficar, tem um imbróglio. Como é que você vai... O que você vai fazer? Por exemplo, você já falou aqui do carnaval, se não tem a pandemia no meio do caminho, não se sabe se vai poder ou não, mas você voltaria à agenda do carnaval? Você faria intervenção em algumas áreas que hoje são controladas pela milícia?
O que você faria nos seus primeiros 100 dias de mandato como prefeito do Rio de Janeiro? A primeira coisa, você falou da cultura, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é tratar da mobilidade urbana. As pessoas têm que cuidar para que elas possam ir e vir. A educação, querendo abrir as escolas em fevereiro, depois de consultar, né, aos médicos, aos sanitaristas, quem tem expertise, se é viável nós voltarmos com as aulas em fevereiro, porque o mês de janeiro deve ser o mês para higienizar as escolas, colocar os vasos sanitários, as portas, fazer uma limpeza geral e colocar uma segurança. Tem que ter uma segurança sanitária para as crianças voltarem para a escola pública e para os professores e professoras e toda a equipe da educação. Então, isso é uma coisa que tem que acontecer juntamente. É casado, você não pode fazer em separado, é casado e a saúde. Como é que nós vamos ficar com esses hospitais até janeiro, vamos assim dizer, dos 350 mil? Daqui a pouco nós temos um terço da cidade na fila esperando para ser atendido. Então, é muito importante que a gente coloque de imediato para funcionar, né, a saúde da família, né, que a gente possa abrir os espaços de acomodação das pessoas que estão na rua, né, ver como estamos colocando. Isso é tudo coisa que a gente fala assim, tudo é prioridade, mas o que você vai fazer primeiro? O que vai fazer primeiro é o que está realmente colocado aí, que a gente não acredita que passe tão rapidamente, que é a pandemia. Nessa pandemia não tem como não tratar da saúde. Consequentemente, a pandemia, as escolas estão fechadas. É preciso abrir essas escolas, mas tem que abrir com segurança. Mas as escolas estão depredadas. Como é que faz para que volte para a escola? E se não conseguirem ficar na escola? Se, por exemplo, disserem o seguinte, não dá, tem que ficar mais tempo em casa. Qual é? É o desafio para a educação. Você tem que equipar essa criança na sua casa. Essa criança lá do Morro da Favela, todo mundo com... Às vezes, 1, 2 pessoas da família de 10 têm um celular. Como é que ele vai ter essa aula à distância? Não tem condição de ele ter essa aula à distância. Então, o que tem? Tem que providenciar os equipamentos, tem que providenciar a merenda para essa criança, porque tem criança que chega na escola com o estômago vazio, vai comer a merenda lá na escola. Ele não vai só para comer a merenda, mas ele come aquela merenda. Então, como é que se faz esse acompanhamento? Porque não é só abrir a escola, né? Não é só abrir a escola. Então, tem todas essas coisas que nós consideramos prioridade. E atacar, né, essa política de tirar essa população do meio da rua, né, dar um destino. Nós temos vários prédios desocupados aí que nós estamos pensando para ampliar as creches, que também podem servir, né, para abrigamento, onde eles possam passar com um albergue, passar sua noite, tomar uma sopa, não sei, não dormir com fome, né, tomar o seu café da manhã, seu banho e tudo, e ir à luta. Né? Como eu falei, tem famílias inteiras na rua, não é só um tratamento, né, de dependentes químicos, que nós temos que olhar. Dentro da saúde, nós temos que olhar essa questão também, a questão da dependência química, que eu acho que os serviços foram todos fechados. Então, cada coisa que você coloca como prioridade, ela tem uma ramificação tremenda. Benedita, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conseguiu apoio recentemente do PCdoB, né? Eles vão fazer a vice-prefeita Enfermeira Rejane. Enfermeira Rejane, não é isso? Isso.
Você vai procurar a Marta Rocha, do PDT, e a candidata Renata Souza, do PSOL, ainda pensa em procurá-las, já que você está numa condição hoje melhor na pesquisa que elas? Eu penso que nós tivemos, antes disso, um encontro só das candidatas. Eu provoquei esse encontro só das candidatas, né? E nós fizemos assim um encontro de damas para a gente começar, né, a falar da campanha, né, as dificuldades que se tem, né, a truculência que é uma campanha, todas nós ali, muitas de nós que estamos saindo candidatas, né, temos mandatos parlamentares e sabemos muito bem como uma campanha é dura, mas uma campanha no executivo é ainda maior, entende, com o bolsonarismo acontecendo na cidade, né, como nós podemos ver, a truculência, o ódio, todas essas coisas foram muito boas, nós conversamos muito bem. E ficamos de, né, estimular os nossos partidos. Falamos da importância de ter as candidaturas das mulheres, não falamos, né, não podia invadir ali aquele espaço, já que todas já estavam indicadas pelos seus partidos como candidatas, né? A procura foi antes disso. As alianças, como todos sabem, o PT apostou nas alianças, na aliança da esquerda. Eu, que não queria absolutamente nada saber de campanha, o partido me convenceu para ser vice, para fortalecer a chapa da esquerda também, para a gente sair, e continuamos conversando com os outros partidos. Bom, moral da história é que não conseguimos. Já nos últimos momentos foi que o PCdoB tomou essa decisão, porque o PCdoB também estava buscando a mesma coisa que o PT, tentar trazer uma conversa, todo mundo junto, programa comum para a cidade, cada um com as suas opiniões, mas um programa que fosse comum, programa emergencial, porque tudo é emergencial, do jeito que as coisas estão. Não conseguimos. E aí estamos nós, agora, Mas com o PCdoB, aí vão ser duas mulheres, coisa inédita, né? Duas mulheres negras disputando para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E tem as outras mulheres também, que estão nos outros partidos. Criaram outras frentes aí para disputarem. Benedita, e como é que está fazer campanha nesse Rio de Janeiro, né? Porque, por exemplo, nosso amigo Jean Willis, que é uma pessoa muito querida, teve que sair do Brasil porque ele falava que ele estava andando escoltado, ele não tinha condição de entrar em vários territórios da cidade. A gente sabe que o Freixo anda escoltado. Como é que é isso? Você vai meter as caras em todos os cantos, você vai entrar, fala, eu sou a Benê, estou aqui, manda abrir essa comunidade que ela que eu cheguei. Ou você vai tomar seus cuidados? Não, eu vou tomar primeiro, o cuidado que eu estou tomando é não correr o risco de pegar um coronavírus. Essa é a primeira. Eu tenho 78 anos, né? Essa presencial, para mim, tem que ter muito, mas muito, muito cuidado, né? A segunda, que está sendo um desafio, uma campanha digital. Mas haverá um momento, e terá que haver esse momento, em que eu vou precisar fazer uma presencial. Não é possível você fazer uma campanha até o final que não seja presencial, né? Eu tenho recebido umas aulas assim fantásticas, extraordinárias, que cada vez mais eu me convenço que, se é uma coisa que não é novo, para nós é a forma de fazer campanha. Porque não funciona, mas meu Deus, assim como nem todo mundo tem um computador em casa, né? Tem gente que não tem sequer uma televisão, não tem nada. Campanha digital, como você faz isso? Como é que você alcança essas pessoas, né? Então, o trabalho é grande
e é uma coisa nova que eu tenho feito, tenho me esforçado. Agora, presencial, não tem como você terminar uma campanha sem fazer presencial. Eu, até agora, graças a Deus, vou nas comunidades, faço o meu trabalho que tenho que fazer, nunca fui impedida de tal, né? E também eu não dou essa confiança de dizer que o território é de fulano, que o território é de ciclano. Então, também ele é meu. Eu estou morando no Rio de Janeiro, eu sou carioca, né? A favela está lá cheia de gente. São raras favelas que eu não tenha um parente lá, um parente próximo, né? Então, teve alguém que veio no mesmo navio que eu, outros não, né? Vieram em outro navio. Mas a gente está aí fazendo as campanhas nas comunidades. As comunidades estão organizadíssimas nessa questão e de olho nessa questão eleitoral. Elas estão apresentando o seu plano de governo para... Eles estão fazendo tipo um governo paralelo, essa eleição paralela, fazendo o seu plano de governo para entregar aos candidatos e candidatas oficiais, né? Assim como eles estão fazendo com a pandemia, né? O primeiro socorro que veio foi deles mesmos, eles para eles, né? Solidariedade e tudo. Então, a campanha está sendo feita dessa forma. E aqueles que podem sair, eles estão saindo, né? Estão indo, estão conversando, né? Eu quero tirar a desvantagem, né, desse presencial e não presencial. Mas agora, com a enfermeira Rejane do lado, aí eu tenho reforço político e de saúde, né? Vamos estar com ela ali do lado, nós vamos fazer um bom trabalho, as duas. Legal. Você foi criada na favela, né, no Chapéu Mangueira. Conta pra gente essa história, tem muita internauta que não conhece. Como que foi a sua infância? Olha, eu vou pular a minha infância, eu vou falar da minha militância, porque a minha infância foi muito ruim, foi muito dura, foi muito perversa, né? E eu não... Eu acho que eu não quero olhar no retrovisor e, ao mesmo tempo, eu não quero que aconteça com as crianças de hoje o que aconteceu comigo lá atrás, né? Vítima de violência, sofrimento de estupro, fome, uma série de outras coisas, discriminação, racismo forte, né? Preconceito tremendo. E a minha luta é exatamente para que, né, as nossas crianças possam ser apenas crianças e crescerem, e como adultos, elas entenderem que é de uma sociedade plural, que não importa o local de moradia das pessoas, porque todos são pessoas, e que a gente tem que viver fraternalmente. Eu vi coisas, essas perseguições que fazem hoje aos terreiros, né? As religiões de matriz africana, isso eu já tinha visto lá, só que na minha época lá de criança, minha mãe era umbandista, ela tinha um terreiro. Então, todas essas coisas, né, eu venho trazendo comigo, essas coisas. E no Chapéu Mangueira, a minha mãe, ela foi lavadeira do Juscelino Kubitschek, eu entreguei muitas camisas bem passadas na casa do Juscelino Kubitschek, eu trabalhava muito, né? Trabalhei como doméstica, e na comunidade, a minha mãe, além de tudo isso, a minha mãe ainda era parteira. Então, a minha mãe ela conseguiu criar em torno de nós, sabe, uma proteção da qual, quando ela faleceu, nós não fomos ali abandonados pela comunidade, né? A comunidade nos abraçou. Eu tinha 15 anos quando minha mãe faleceu, no auge, né? Aquele momento em que você precisa da mãe, né? Que você precisa dela ali ao seu lado. Eu não tive minha mãe, mas
trabalhando muito na comunidade, que minha mãe metia naquelas coisas, ela era getulista, metia naquelas coisas de campanha, levava a gente, fazia tudo. E na campanha de Juscelino Kubitschek, ela botava a gente de frente. O Juscelino trazia da fazenda dele um caminhão enorme, enchia aquele caminhão de fruta, botava a gente tudo dentro e vamos, a campanha de Juscelino. Então, eu tenho essas boas lembranças. Essas foram os momentos de boas lembranças, né? E na comunidade, sempre ali trabalhando, né? Nós tínhamos o Comitê de Favela, que não era um comitê reconhecido pelo poder público. Depois, nós lutamos e nos tornamos, né, junto ao poder público credenciado, que são as associações de moradores de favela. Eu estou desde a sua fundação, e dali organizando as mulheres, alfabetizando pelo método Paulo Freire, fazendo o teatro do oprimido, de Boal. Então, foi desse jeito que a gente conseguiu tornar uma comunidade forte. Fazíamos mutirões, sabe? Chefiei muitos mutirões, lá, dia de domingo, aqueles homens todos, né? Mulher também, carregando para a gente ter água direta na nossa torneirinha lá para melhorar, para ter poste, para ter luz direta da Light. Todas essas coisas eu me meti dentro da comunidade. Depois fui eleita, aí veio a proposta do PT, aí eu estou desde a fundação do Partido dos Trabalhadores e continuei, né, fazendo as minhas coisas, quicuteira, trabalhadora doméstica. Depois eu consegui fazer um curso de auxiliar de enfermagem, passei no curso entre as 10 primeiras, aí fiquei com direito a ter emprego, aí foi o meu emprego, um emprego que eu fiquei maravilhada, que eu já estava cansada de ter sido doméstica, lavadeira, cozinheira, passadeira, servente de colégio, mas qualquer coisa para levar para casa o meu pão de cada dia. E aí, vereadora, né? Isso em 82, né? Você se elege em 82 a vereadora. 82. Aí, depois disso, veio, então, a Assembleia Nacional Constituinte, e aí eu me candidatei com a voz do morro na Constituinte. Para a Câmara de Vereadores era mulher, negra e favelada. Aí, lá para Brasília, era a voz do morro na Constituinte. E eu sempre tive esse slogan: quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Eu estou dizendo para eles agora: dê vez ao morro que a cidade vai cantar. Muito bom, muito bonita essa história. Benedita, você estava falando, você chegou a falar aqui da questão da tua mãe ter sido umbandista, né? E você é evangélica hoje em dia, mas a gente percebe até pelo teu discurso, há muito tempo você é evangélica, a gente percebe até pelo teu discurso que você não tem nada semelhante aí à intolerância nele. Você é o contrário, você está falando de carnaval, você está falando de respeito às outras religiões, que infelizmente não é algo, pode não ser majoritário, mas não é geral também nas religiões hoje, em algumas denominações evangélicas. Você é, inclusive, pentecostal, né? Eu queria que você explicasse isso para a gente. Como é que é a tua relação, por exemplo, com o R.R. Soares, com o Malafaia, com o Edir Macedo? Nenhuma relação. Mas não é isso que, às vezes, as pessoas pensam que porque todos os pentecostais são iguais. Eu vejo as pessoas falarem: esses neopentecostais estão fazendo não sei o quê. A Universal não é pentecostal. Ela não é pentecostal universal. Então, é preciso que as pessoas se informem das denominações e que tem esquerda e tem direita dentro da igreja. Nós sofremos em 64.
com a direita dentro da igreja. A esquerda dentro da igreja sofreu com a direita dentro da igreja. Né? De apontar, dedo duro, de tudo. Né? E o que vem acontecendo, na verdade, é que essa coisa dos evangélicos é que trocaram, alguns, nem todos, a sua liderança, né? Optaram como líder espiritual a ser empresários da fé, serem aqueles que pegam seus fiéis, né? E ideologicamente, eles dizem que não tem ideologia. Imagine se tivesse. Aí, ideologicamente, diz que o comunismo vai tomar conta, né? Que as crianças nas escolas vão aprender que menina tem que estar com menino vai aprender sexo na escola, né? Vai, sabe, até a mamadeira. Vocês viram a campanha, como é que foi? E eles acreditam, tem uma parte que acredita. E qual é o nosso papel da esquerda? Que eu sempre digo isso. Não posso generalizar. Por mais que eu sinta repugnância por algumas manipulações que são feitas, eu não posso generalizar. Porque, por exemplo, eu contei com muita gente na campanha do Haddad, evangélicos, na campanha do Haddad. Esse mito também de que foram os evangélicos, eles só foram decisivos do Bolsonaro porque nós tivemos o mesmo número de pessoas que não votaram, que anularam seu voto. Pensa bem, em que percentual o Bolsonaro foi eleito? Lógico, aqueles fiéis acompanharam lá a liderança pastoral. Votem quê? O comunismo vem aí, vão acabar com a igreja, vão fechar com a igreja. E é interessante que esse discurso não é da agora, gente. Não é. Ele pegou agora. Esse discurso é desde a primeira candidatura do Lula. Quando o Lula se candidatou pela primeira vez, nós enfrentamos. E quem comandava naquela época era a Universal. A Universal é que distribuía jornalzinho pelo meio da rua, distribuindo o Lula besta do apocalipse, vão tomar sua casa, vão tomar... E eles iam para o microfone dos parlamentares e diziam isso na tribuna. Então, essa coisa é uma coisa antiga. Mas eles foram se sofisticando, eles foram se qualificando, eles foram tendo formação. E nós não, nós paramos. Nós não demos mais não demos formação. Não tem presidente que tivesse feito mais pela nossa igreja do que Lula. Não tem. Mas é preciso que a gente também mostre para as pessoas, tem que politizar as coisas, e a esquerda ela tem certos cuidados que não são democráticos. Eu chamo de democratismo. Porque a Bíblia diz, não sabe a mão direita o que faz a esquerda. Está lá. Significa que a gente tem esquerda e tem direita, senão não ia dizer uma coisa dessa. Né? Então, a gente precisa, né, fazer esse trabalho que eles fizeram. Mas não fizemos isso porque é independência, nós não podemos manipular, não sei o quê, mas não sei o que lá. Mas eles fizeram isso em forma de manipulação. Quer dizer, passaram anos a fio doutrinando as pessoas quais os partidos que não se deveriam o crente se filiar, passaram anos a fio dizendo, dentro da Bíblia, o que era pecado mortal e que não se poderia, de forma nenhuma, estar em nenhum partido que defendesse essas bandeiras, porque era coisa do diabo e coisa de Deus. Aí você diz assim, mas, Bené, você
evangélica há tanto tempo. Quando eu fui fundadora do PT, já estava evangélica, né? Então, eu não tenho nenhuma contradição com a minha fé e meu partido. Não tem nenhuma. Claro que tem algumas questões que são de fórum íntimo, e o partido nunca obrigou as coisas de fórum íntimo que nos obrigasse, do ponto de vista do fórum íntimo, fazer. Mas nós somos solidários. Nós não podemos... Eu não pratico candomblé, mas não aceito que haja uma invasão no sagrado do outro. Eu não quero que haja na minha. Como é que eu vou aceitar que haja na do outro? Uhum. Eu não quero. Eu faço as minhas festas, né, reúno minha família, eu tenho uma outra forma de me divertir. Eu gosto de cinema, eu gosto de teatro, eu gosto de... Já pensou alguém fecha todo o teatro, fecha todo o cinema, porque isso é um pecado, não pode, aí você fecha para todo mundo. Aí você não tem carnaval. Não tem carnaval, é uma festa da carne, e não vai ter, não vê as outras coisas, não consegue compreender as outras coisas. Isso daí, o que eu digo? Se tornam deuses, e nós não somos. Nós somos humanos, sujeitos a qualquer queda. É isso que os líderes precisam compreender, que somos humanos, sujeitos a qualquer queda. Se não fosse isso, não iam presos por contas ali, que está colocada ali realmente. Não foi preso por causa de Cristo, não foi preso porque estava defendendo a fé cristã, estava lutando por... Não, foi porque foi preso pelos desejos dele, né? Das faltas dele. Então, essa coisa é uma coisa importante para a gente falar com as pessoas. Não misture, porque eu tenho dito para todo mundo, e assim eu finalizo essa fala, eu tenho dito para todo mundo que eu sou pentecostal. Ô, Benedita, deixa eu te dizer o seguinte, teve essa votação aí da isenção de impostos para igrejas, né? Foi, na verdade, da multa, da isenção das multas de impostos para a igreja. Você foi uma das 6 deputadas do PT que votou de forma dissonante, de forma contrária à indicação da liderança. O Lula se manifestou já que contra isso, e agora o Bolsonaro foi lá e vetou. Primeiro, eu sei que você já se justificou, mas você fica à vontade se você quiser falar e explicar o teu voto. E eu queria saber, eu queria que você falasse agora sobre qual vai ser o seu próximo voto, já que o Bolsonaro... Vai depender das negociações que a gente possa fazer. A gente tem que ter firmeza, tem que ter convicção. Aí as pessoas, mas você vai ter um desgaste. Eu digo, quando você fala a verdade, eu não deixo de votar numa coisa porque você tem um monte de opinião contrária. Porque se fosse assim, eu não estava no PT. Se fosse assim, eu não dava meu dízimo, eu não pagava a minha oferta, eu não cooperava com nenhum movimento, eu não faria nada disso, né? Se fosse assim, eu queria que cobrassem os clubes, eu queria que cobrassem os templos de todas as denominações existentes, são muitas, não são poucas, não são essas, né? Eu gostaria que fizesse isso, mas sabe o que acontece? Eu já expliquei e não vou explicar sempre, porque quando as pessoas têm convicção numa coisa, ela vai continuar falando, ela tem convicção, ela vai ficar defendendo isso, né? A minha posição foi uma posição que eu defendi na minha bancada. E eu não rompi com a bancada, não. Eu defendi na minha bancada. Ainda coloquei se teríamos problemas, que eu tinha consciência, eu fui constituinte, eu sei o que acontece e eu não poderia deixar de apoiar aquela matéria. Primeiro, porque eu não estava indo pelas manchetes dos jornais. Eu não estava me pautando pelas manchetes. Porque não é perdão de coisa nenhuma. Cobranças indevidas que foram feitas. Agora, me diga uma coisa.
Se a Receita Federal quer cobrar cobranças indevidas, por que essa Receita Federal não taxa as grandes fortunas, não pega dos sonegadores e não pega das lideranças evangélicas, candomblecistas, católicas, que são trilionárias, que estão até na lista de milionários do país? Os 10 mais ricos do não sei quanto, ou o 10º, né? Por que isso não é feito? Aí você vai realmente taxar uma igreja com 40... Porque quem paga isso, gente, é uma igrejinha com 40 pessoas, 30 pessoas, que dá lá o seu dízimo, assalariado de 10, 5 reais. E o que está se isentando não é isenção coisa nenhuma, é cobrança indevida. Indevida de quê? De que não pode, segundo a Constituição, você cobrar as manifestações de culto em qualquer denominação. No templo, olha só, fica muito claro, no templo. Se o pastor é rico, cobra o pastor. É no pastor que você tem o patrimônio do pastor. Aí a gente diz assim, não, mas o templo, os pastores que são ricos estão botando os bens dele em nome da igreja. Não estão botando em nome... Ótimo para a igreja toma, fica para a igreja. A igreja toma, é da igreja, ele não vai poder fazer uso. Tem uma série de coisas que você pode fazer. Então, o que se propõe? Regulamentar, e era aquilo que está ali. Você pode pegar e ler, em nenhum momento está dizendo que está dando 1 bilhão de coisa, e que não é 1 bilhão coisa nenhuma, não é, mas é uma coisa midiática nesse momento. Nesse momento está havendo uma guerra santa. E eu não vou entrar nessa guerra santa. Mas e por que o Bolsonaro vetou? Por que o Bolsonaro vetou? E agora o que a gente faz? Ele foi pressionado e ele não aguenta nada, é só pressionar que ele cede. E agora um desgoverno danado, é só pressionar ele vetou e pediu para derrubar o veto. Você vai derrubar o veto como ele pediu? É isso que eu te perguntei. Você me perguntou, eu não sou da bancada do Bolsonaro, eu sou da bancada do Partido dos Trabalhadores. E não voto nada para Bolsonaro. Se alguma coisa eu voto, deve ser por uma causa bem maior e bem melhor do que a causa de Bolsonaro. Bolsonaro resolve as coisas em família, eu não. Estou resolvendo com o povo. Tá certo. Benê, para a gente encerrar aqui, eu queria que você mandasse um recado para o Brasil em relação ao Rio de Janeiro, né? O que você gostaria de dizer? A gente está falando não só com cariocas nessa entrevista. A gente, aliás, costuma falar com gente de várias partes do mundo. Então, qual que é a tua expectativa e convocar essas pessoas também aí a fazer essa tua campanha, que parece que está ganhando ares de uma campanha mais plural, mais ampla do que o próprio território. As pessoas estão de olho no Rio, né? Exatamente. As pessoas estão de olho no Rio, primeiro, porque aqui é o coração da maldade, do ódio de Bolsonaro. É isso. E a gente tem que destruir isso. Não podemos, de forma nenhuma. Essas maldades cometidas aqui, não é. Essa cidade é uma cidade feliz, uma cidade alegre, como eu já falei, é uma cidade unida, né? E a gente quer que a nossa cidade seja uma cidade acolhedora, não seja uma cidade que as pessoas deixem de vir, que não querem mais vir, que se desgostou dessa cidade, não. E é por isso que a gente quer unir todo mundo. Todo mundo deve estar juntos para tornar essa cidade realmente maravilhosa. Não é uma coisa só. O que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro não é uma coisa que esteja acontecendo só na cidade do Rio de Janeiro. Está acontecendo no Brasil. Então, se está acontecendo no Brasil e no mundo, o fato da pandemia,
E se isso, no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro, deu transparências às mazelas e os abandonos que já vinham acontecendo pós o golpe da Dilma, né? Se isso, as pessoas estarão conosco nesse projeto. Um projeto de unificar essa cidade, de olhar para os mais... Eu não gosto de usar essa palavra necessitado, mas o direito que essas pessoas têm de comer, de morar, de ter o seu trabalho, de ter seus filhos na escola, de ter segurança, de ter mobilidade para isso, de, quando precisar, ir para um hospital. Eu quero uma cidade antirracista, uma cidade que tenha amor e que saiba conviver com as diferenças. Uma cidade que não acha com naturalidade matar um jovem por conta da cor da pele, ser um cidadão ou uma cidadã sob suspeita. Não, eu quero que essa cidade sorria um para os outros, independente da cor da pele. Eu quero também que essa cidade, a gente possa sair pelas ruas à noite e olhar para um lado ou para o outro e não ver ninguém deitado na calçada porque não teve para onde ir, não tem uma casa para morar. Até porque isso não é coisa do povo brasileiro, e a cidade tem homens e mulheres de todas as idades fazendo das tripas aos corações para poder sobreviver. Eu vejo isso. Quando vejo as pessoas ambulantes pela rua, eu vejo aquela senhora vendendo café, o cafezinho e um sanduíchezinho, 4 horas, 5 horas da manhã, no ponto de ônibus. Eu vejo outro com uma quentinha ali, se virando para vender. Outro vai vender uma bala, um amendoim, uma coisa dessa. As pessoas estão ali para sobreviverem. E se você tem uma política de empregabilidade, essas pessoas vão estar mais protegidas, sabendo que elas terão seus salários e que elas poderão ter uma vida mais tranquila do que essa vida. Gente, eu já tive uma vida como essa e ela não é boa. É duro você voltar para casa sem nada na mão e saber que você não tem nada para botar na sua mesa para dar para os seus filhos comer. É muito duro. É muito duro. E são essas causas que movem o meu coração, que movem a minha mente e que me faz realmente aceitar esse desafio de estar me colocando como candidata para a cidade do Rio de Janeiro. Essa cidade que eu amo. Esse Rio de Janeiro que me deu tantos mandatos dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que está na hora da gente olhar um pouco para cima, porque as políticas só ficam embaixo. E esse momento é o momento de olhar para todas essas coisas e ver que nós somos apenas seres humanos. E, como tais, queremos viver. Ninguém quer nada de ninguém. Só quer o que é seu, o que lhe pertence e o que tem direito. É isso que nós queremos fazer na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Muito bom. Chegamos ao fim aqui desse Fórum 11:30, né, Adri? É isso. Queria agradecer muitíssimo, Benedita. Obrigada por essa bela entrevista. Agradecer a todos que nos acompanharam. Desejar uma ótima tarde. Desejar muita sorte a Benedita. Exatamente. Nessa jornada que se inicia, que já se iniciou, né, Benê? Já se iniciou, já está no caminho. É isso. Eu quero agradecer a vocês, né? Obrigado, querido. Todos que estão nos assistindo. É isso. Muito sorte, obrigada. Muita sorte para ti. Tudo de bom para todos que assistiram hoje. Beijos a todas, beijos a todos. Aê!